Algumas semanas atrás eu comentei o caso da Patrícia Poeta no programa Encontro e a treta que foi crescendo, está se multiplicando entre Patrícia Poeta e Manuel Soares. Já falei algumas situações envolvendo esse caso e a história continua se desenrolando. Agora, de ontem para cá, houve um novo elemento, que foi a atriz Beth Farias, uma atriz global, famosíssima, né? Quem assistiu, por exemplo, Dieta do Agreste lembra muito bem dela, e a Beth Farias se manifestou. E isso gerou uma onda de reações, inclusive o próprio Bruno Galhaço resolveu responder à publicação da Beth Faria. Eu vou ler para vocês aqui o que aconteceu e depois a gente vai pensar algumas coisinhas sobre isso, porque ainda continua desenrolando todo esse tópico, né, sobre se foi racismo ou não, se ela é racista, o que está acontecendo nessa treta. Então a reportagem aqui é uma reportagem do Portal Terra e a manchete é: grande atriz da Globo detona Manuel Soares e surpreende com atitude com Patrícia Poeta. Então aqui eles reproduzem uma publicação dela aqui, na qual a Beth Farias diz o seguinte. Ela havia retweetado um vídeo que diz o seguinte: vídeo. Manuel Soares diz que filhos foram hostilizados e Patrícia Poeta o corta no meio da história. E aí a Beth Farias diz o seguinte: e ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia. É uma campanha contra a Patrícia Poeta, profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho. Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata. Então ela manifesta sua opinião e isso gerou muitas reações de pessoas que acharam que ela estava passando pano para racismo, né? E aí ela responde, né? E preto não erra? Não se pode mais falar nada que é preconceito? Agora tudo é preconceito, não se pode mais falar nada, defender uma profissional dos ataques diários que é preconceito. Então aqui ela levanta algumas dúvidas e aí o Bruno Galhaço respondeu aqui, né? Ele retweetou essa polêmica e disse o seguinte: voltei só para fazer uma perguntinha. Vem aí uma nova Regina Duarte, se referindo a Beth Farias, né? Ele publica reportagem, Beth Duarte ou Regina Farias. E aí a Beth Farias vem se defender, né? Ela diz o seguinte: Bruno, você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo, porque dei uma opinião em defesa de uma mulher boa profissional que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista, que chama a gente de comunista quando fala algo que desagrada. Atenção. E aí o Galhaço retrucou. Beth, querida, também a admiro e por isso me espantou sua opinião, entre aspas. O argumento é apenas minha opinião, já serviu como estratégia bolsonarista para relativizar muitas barbaridades. Para defender uma mulher, não precisamos diminuir o homem preto. Estejamos atentos, bom domingo. E aí a Beth Farias passou o dia retweetando pessoas dando apoio a ela. Eu quero dividir isso aqui em algumas coisas, né, em alguns pontos, porque me parece que tem muitos aspectos a serem abordados aqui, inclusive expandindo um pouco o que eu já disse anteriormente num outro vídeo sobre esse tópico, né. A questão principal aqui, que são os tweets da Beth Faria, que depois vão levar a essa reação do Galhaço, tem a ver com o seguinte: todo mundo que é criticado de um grupo minoritário, todo mundo que é, vamos supor, contestado, né, ou indagado de um grupo minoritário, é vítima? Essa é uma pergunta legítima, porque a gente percebe que isso acontece de maneira sistemática, né? Vamos supor que você critique um imigrante, um refugiado no Brasil. Isso torna você um xenófobo? É óbvio que não. Pode ser que haja elementos de xenofobia atravessando o discurso, mas não quer dizer que seja necessariamente isso. Se você criticar uma mulher, torna você um misógino. Se você criticar um gay, torna você homofóbico, e assim por diante. Então, assim, há muitos aspectos que podem ser criticados tanto de pautas identitárias, tanto de grupos minoritários, tanto de indivíduos que pertencem a grupos minoritários, que não transformam a crítica ou a dúvida ou a contestação num ato de preconceito. Existem dúvidas legítimas que podem ser levantadas em relação a muitos aspectos. Então, essa primeira dúvida lançada por ela é nesse sentido. O fato de haver essa tensão, essa treta entre Patrícia Poeta e Manuel Soares na Globo, torna isso imediatamente um ato de racismo? E aí foi o que a gente levantou num outro vídeo, né? Talvez não, talvez sejam outros aspectos que estejam envolvidos nisso. Aí entra uma outra parte da fala dela, que aí é mais problemática, e acho que é o ponto que muita gente se revoltou e pegou pra valer, que é quando ela fala que o Manuel Soares não era conhecido e que só passou a ser conhecido por causa dessa treta. Eu acho que é um pouco injusto, na verdade, ele já era um participante recorrente do programa Encontro, isso com a Fátima Bernardes, inclusive, então assim, ele não se torna conhecido por causa disso. Ele só passou a ter mais holofotes por causa dessa treta, mas já era alguém que estava na televisão e fazendo o trabalho dele, inclusive anteriormente ao programa Encontro. Então, nesse sentido, essa fala dela foi bem infeliz e eu acho que isso, de fato, prejudica o ponto que ela quer defender. A pergunta dela é válida. Alguém de uma minoria é sempre vítima? E o fato é que não é. Mas daí, para justificar isso, para justificar essa afirmação dela de que o Manuel Soares talvez estivesse usando esse evento a seu favor, ela reproduziu uma outra reportagem que afirmava que
todo mundo lá na equipe do programa Encontro, em vários programas da Globo que ele participou, achavam o Manuel Soares insuportável. Então, agora vai para outro aspecto, como eu falei no outro vídeo aqui, que pode ter a ver com tensões profissionais, sabe, divergências de temperamento, ou seja, outras questões que podem estar vinculadas a isso, que valem ser consideradas. E aí eu quero me remeter a uma reportagem que eu li hoje de manhã, falando sobre esse caso, que, na verdade, a grande culpada por essa treta ter escalado e estar dando visibilidade, estar sendo comentada, estar gerando engajamento, é a própria TV Globo, né? A emissora deveria ter posto uma pedra sobre esse assunto, deveria ter conversado já com a Patrícia Poeta, com o Manuel Soares, ter já feito uma nota pública sobre esse assunto para aliviar essa tensão. Talvez esteja gerando audiência para o programa, porque estava com péssima audiência esse programa, né? Depois que a Fátima Bernardes deixou, então pode ser que toda essa tensão, mesmo negativa, esteja gerando, sabe, uma audiência, eu não sei se desejada ou não, mas gerando uma audiência, então talvez seja bom para a empresa, para a TV Globo, capitalizar em cima disso, mas é uma omissão da empresa. A empresa deveria ter se posicionado já e dito o seguinte, olha, são profissionais, estão trabalhando, não há nada negativo entre eles, não há nenhuma tensão entre eles, a impressão que passa pode ser uma, mas na realidade não é isso. Ou de fato ter chamado os dois para conversar e dizer o seguinte, olha só, atenuem o clima, vamos seguir adiante, parem com isso e cada um faça o trabalho. Mas aparentemente não foi o que foi feito. Então o negócio continua, sabe, se desenrolando e as faíscas estão saindo. Aparentemente ou a TV Globo tem feito vista grossa para isso, ou tem aplaudido isso, né? Tem celebrado essa treta porque traz visibilidade. E aí nesse artigo, inclusive, menciona que não há muita saída. A Globo não pode demitir Manuel Soares, porque se fizer isso vai inflamar os grupos na internet, vai inflamar os grupos identitários que vão ficar horrorizados porque demitiram um homem negro e não vão demitir a Patrícia Poeta porque o programa é dela, né? É Encontro com Patrícia Poeta. Então, assim, se eles demitissem a Patrícia Poeta, isso daria a impressão que a Globo se curvou à pressão das redes, que a Globo está concordando com as acusações de racismo. Então, estão no mato sem cachorro e a história pode se prolongar por um bom tempo, a não ser que a empresa resolva tomar aqui a rédea da situação e parar com isso. E daí a gente volta, né, à disputa ali entre Beth Farias e Galhaço, porque o Galhaço vai lá e responde, ou compara, né, a Beth Farias a Regina Duarte. Isso também já abre outras interpretações sobre esse caso, porque primeiro tem a ver com a própria queda, né, livre que foi da Regina Duarte, uma grande atriz brasileira, muito celebrada na televisão, fez inúmeras novelas memoráveis e que ao se vincular, né, ao integrar inclusive o governo do Bolsonaro, ela simplesmente destruiu sua reputação como atriz, se tornou uma bolsonarista de carteirinha, até agora inclusive, né, alguém que fez vídeos depois, sabe, babando o ovo do presidente. Então Regina Duarte se tornou um adjetivo agora negativo, né? Colar Regina Duarte em alguém é depreciativo, é para você destruir a reputação de alguém. Então, ao fazer isso, ele tenta colar esse rótulo Regina Duarte na Beth Farias de modo a contaminá-la e tentar não confrontar o que ela disse sobre se há algum tipo de vitimismo instantâneo para quem pertence a grupos minoritários, mas a tentar mostrar que ela talvez estivesse defendendo pautas, sabe, racistas, sei lá, alguma coisa vinculada ao governo Bolsonaro ou a Regina Duarte nesse caso, né? E aí a Beth Farias se defende dizendo o seguinte, não, olha, você fazer isso, né, colar em mim um rótulo, tentar me desqualificar sem enfrentar aquilo que eu disse, você está agindo como um bolsonarista de fato. Quem está agindo como bolsonarista não sou eu, é você. Eu não sei qual é a posição da Beth Farias sobre tópicos políticos, sobre questões envolvendo, sei lá, identidades, sobre, sei lá, racismo, não sei, eu não acompanho a Beth Farias tem muito tempo, mas não me parece que seja o caso. Muita gente foi defendê-la ali dizendo o seguinte, olha, te acompanha há 20 e poucos anos e você nunca foi racista. Então não me parece que ela possa ser comparada, ou esse rótulo de Regina Duarte nela faz sentido. Eu falei dias atrás sobre o rótulo de monarca de franja, como eu achei que fosse muito ofensivo, né? Algo que vai muito além do que estava acontecendo. Me parece que o rótulo Regina Duarte para Beth Faria também vai muito além do que está acontecendo. Mas o fato é que ela se defende, e aí ele retruca, né, sobre a questão da opinião. Eu falei muito já sobre colar rótulo aqui, né? É um recurso argumentativo muito usado, inclusive eu menciono isso no meu livro sobre falácias lógicas, né? Como vencer um debate tendo razão, que está na promoção agora. Se você for lá na Amazon, está com desconto de 44%, então vá lá e confira. Quem não leu ainda, quem não conferiu ainda, vá lá e compre agora. Mas o fato é que esse recurso do rótulo ele é muito utilizado, inclusive no caso da Patrícia Poeta, né? Você cola racista, fascista, homofóbico em alguém e isso já neutraliza a pessoa. Tudo que ela disser já vem contaminado, de modo que você nem sequer precise dedicar um tempo para ouvir o que ela disse, pensar sobre aquilo e contestar. Você já neutralizou a pessoa, você já colou lá, contaminou a pessoa e tudo que ela disser. Então me parece uma estratégia bem maliciosa do Galhaço ao fazer isso. Ele vai lá e cola esse rótulo na Beth Faria e ela é obrigada a se defender dizendo o seguinte, daí colando outro rótulo nele, né? Era como os bolsonaristas procediam. Então assim, você tentar me contaminar,
me parece que você está usando de um recurso que outros extremistas, nesse caso de direita, faziam. E aí ela devolve o rótulo para ele de bolsonarista. E ele vem e retruca dizendo o seguinte: não, dizer isso que é apenas minha opinião é aquilo que bolsonaristas fazem. Então ficou ali uma troca de acusações e eu quero abordar essa última questão sobre é apenas minha opinião. Porque também é uma falácia lógica, né? Que é você se escudar, você se defender, né? Você usar como, sabe, uma blindagem. É apenas minha opinião. E a opinião é um tema que desde os gregos antigos já era debatido, porque havia uma distinção entre doxa, opinião, e conhecimento. E a verdade. Então, assim, a opinião é aquilo que você acha sobre o mundo. Nem sempre de maneira muito esclarecida. Você pode achar um monte de coisa sobre as coisas, mas você ter certeza, você ter conhecimento sobre o mundo é uma outra questão. Então, os filósofos eles tentavam se descolar do doxa, da opinião, para buscar o conhecimento, para buscar a verdade. E esse é um trabalho, né, um processo consciente. Então, assim, você pode achar muita coisa sobre o mundo, mas você se fiar de fundamentos, de evidências, de provas, para ter um conhecimento real sobre o mundo e não apenas opinativo, é muito importante nesse processo de conhecimento, de construção do conhecimento, inclusive. Então o Galhaço, nesse sentido, tem razão em atacar essa defesa ou essa falsa proteção do apenas minha opinião, que é, por exemplo, o que faz o monarca. A gente falou sobre o monarca agora há pouco, né? O monarca é alguém que dizia as coisas, mas terminava sempre dizendo o seguinte: ah, mas é apenas minha opinião. E isso é péssimo, porque isso aqui, a pessoa fala uma coisa e depois ela recua, sabe, e dizendo o seguinte: não, mas não levem tão a sério assim, porque é apenas uma fala descompromissada sobre a realidade. Então, isso não vale, né? A opinião não vale num debate, porque opinião todos nós temos, mas conhecimento é um trabalho, é um ofício, você tem que pesquisar para poder trazer algo que não seja opinião, mas seja sólido, concreto, real. Mas só ressalto aqui que a dúvida proposta inicialmente pela Beth Faria é totalmente legítima. Você se indagar: olha só, grupos minoritários são sempre vítimas de preconceitos? Ou há instâncias, momentos no qual você pode criticar um indivíduo que pertence a um grupo minoritário e você não esteja sendo preconceituoso? Você esteja de fato indagando se aquilo ali é correto ou não. No caso do Manuel Soares, como eu falei aqui, há agora diferentes interpretações sobre isso, diferentes versões sobre esse caso, e tem surgido relatos de que ele é um companheiro difícil de trabalhar. Então, sim, pode ser que haja um atrito que seja, como eu falei já em outra circunstância, de trabalho. E não tenha nada a ver, realmente nada a ver com essa questão racial. E aí, inclusive, né, nessa reportagem que a Beth Faria compartilhou, existe ali alguns relatos de que o Manuel Soares ele está se beneficiando desse tipo de visibilidade agora para a própria marca dele, entre aspas aqui, né, para a própria imagem dele. Então é um assunto complicado e que nos traz aqui alguns elementos, tanto elementos sobre a realidade brasileira, né, sobre representatividade, por exemplo, sobre como uma emissora do tamanho, do porte da Globo tem lidado com essa questão, mas também em relação a argumentos, né, o modo como as pessoas estão lidando discursivamente com essa questão e como há essa intenção de colar rótulos de modo a vetar o debate e como há sabe, falácias ou táticas argumentativas nem sempre muito bem intencionadas que podem ser desmembradas aqui para a gente compreender como isso se dá no debate público, né. Eu quero saber o que você pensa sobre essa história toda aí, primeiro sobre esses tweets da Beth Faria, a resposta do Galhaço e também sobre a postura da TV Globo ao lidar com a situação, deixar a coisa acontecer, deixar a coisa rolar e simplesmente ficar assistindo o circo pegar fogo, e também sobre os recursos argumentativos falaciosos. Eu exponho isso no meu livro, né, como versão de Debate na Razão, com desconto na Amazon agora, vai lá, confira, link na descrição desse vídeo e me diga o que você pensa no comentário aqui embaixo. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau! Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Na terça-feira, dia 18 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou dar uma aula que eu dou uma vez por ano só, chamado Investir é para Todos. Uma aula onde, em menos de uma hora, eu ensino todo o conhecimento básico que você precisa ter sobre o mundo de finanças e investimentos, não só para aprender a investir bem o dinheiro, e claro que isso você aprende também, mas para saber lidar com as suas dívidas e equacionar elas, e também para entender o papel do mercado financeiro na vida de todo mundo. Se você não quiser faltar essa aula, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. E fica atento, porque a aula é ao vivo e não tem replay. Então você põe na agenda, assiste com a gente e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais de agora em diante na vida. Um abraço e até lá! Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para